trazer mais duas outras pessoas que não sei se a gente estão vivas ou mortas, que é Alexandre Frota e Paulo Cogos, falando sobre o governo Bolsonaro. Né? Até o Mandetta reapareceu hoje. O Mandetta é chato. É chato, cara. Nossa. Mas é interessante o que ele fala ali. Interessante. Vamos ver. Tem Paulo Cogos, tem para todo mundo. Alexandre Frota e tem também o Mandetta, né, cara? Puta, o Mandetta é chato pra caralho, né? Mas a gente vai mostrar, né? Primeiro, vamos mostrar o Frota, né? A gente não sabe. Atriz pornô. Exatamente. Um ator pornô também. Uma atriz pornô. Atriz pornô. Ator pornô. Uma atriz pornô. Ator pornô também. Ator pornô também. Que momento da televisão brasileira foi esse, cara? Foi maravilhoso. Vamos ver o Frota aqui falando do governo Bolsonaro, depois o Cogos e o Mandetta. Bolsonaro me chama e fala assim: Frota, é o seguinte, já que você conhece toda a classe, monta as 6 secretarias que tem embaixo do secretário de Cultura. Levei as pessoas no restaurante, apresentei o secretário, as pessoas, esse aqui é o secretário de Diversidade, esse aqui de Direitos Autorais. Bom, apresentei, ficou todo mundo assim, ele foi embora para o Canadá. E eu falei para as pessoas: pode vir, pode pedir demissão, pode sair do seu emprego, vem para Brasília, já escolhe o flat que você quer morar, que tá tudo certo. Acabou o assunto. As pessoas foram, passaram o Natal, o Ano Novo, e em janeiro todo mundo começou a aparecer em Brasília, já esperando a vaga, que eu vou ser o secretário do Fomento, eu vou ser o secretário do Audiovisual. As pessoas começaram a me ligar: Frota, já estou em Brasília, qual é o flat que eu procuro, já pedi demissão na Fox, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu falei: peraí que eu vou agilizar a parada. Aí eu fui conversar com o Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Casa Civil. Aí o Onyx, primeiro me deu um chá de 35 minutos. Depois não me atendia. Quando me atendeu, chegou para mim e falou: não, Frota, aquelas pessoas que você convidou, eu conversei com o Osmar Terra, a gente remodelou as coisas. E eu falei: mas como remodelou? Remodelou em que sentido? Vocês andou para trás. Vocês remodelaram como? Não, nós tiramos umas pessoas, mas vai ficar uma secretaria para você. Eu falei: não é para mim, não sou eu que quero secretaria. Foi o Bolsonaro que pediu para me montar as secretarias. Não, vocês estão achando que eu estou montando uma panela aqui? Não é isso que eu estou montando. Eu montei aqui, eu chamei as pessoas que vão dar conta. Não, a gente está vendo, porque vai vir um pessoal do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Tanto o Onyx como o Osmar Terra são do Rio Grande do Sul. Bom, conclusão. Aí eu falei: puta, imagina ter que delegar alguma coisa a Onyx Lorenzoni e a Osmar Terra Plana, cara. Eu imagino também o Bolsonaro pegando Frota, que nem tinha sido político ainda, para montar secretaria. Tudo errado, né? Era a caquistocracia, cara. Caquistocracia totalmente, o governo dos piores. Mas o Frota ainda tem, para mim, de todos esses aí, é o melhor, é o mais inteligente, o mais capaz. Sim, mas o que eu digo é o seguinte: até então ele não tinha nem tido um mandato. Ele tinha sido ator pornô também, jogador de futebol americano, diretor da Record, empresário de funkeira, um homem renascentista, é verdade. Mas ele não tinha nenhum conhecimento para montar a secretaria de um governo de um país como o Brasil. Você não pode delegar isso para alguém como o Alexandre Frota naquele momento. Nem hoje eu acho que ele é capacitado para tanto. Certo? Não sei se você concorda comigo. Agora você pega e delega para o Frota montar a secretaria e o Frota começa a ligar para os caras, mandando os caras saírem dos empregos. E o pior, daí depois você vê como o Bolsonaro já era cuzão desde aquele momento. Porque ele falou pro cara, prometeu pro cara que ele poderia montar secretarias e na hora do vamos ver, ele chega e liga pro Bolsonaro. O Bolsonaro falou: não, mudei de ideia, cara. Falei que com o Onyx Lorenzoni e Osmar Terra Plana não vai ser mais você não que vai tocar. Mas, já chamei os caras. Dá um jeito com eles aí, problema de vocês. Eu falei, mas eu já mudei de ideia. Então, assim, a palavra do cara não vale nada. E depois a gente vai ver o vídeo do Mandetta, que é mais ou menos parecido. O pessoal tá jogando os podres aí da época do governo Bolsonaro, e era um governo que funcionava desse jeito, meio clandestino mesmo. Vou falar com o Osmar Terra. O Osmar Terra não me atendeu. Falou: não, fala pro Frota voltar outra hora, não sei. Eu fiquei puto, malandro. Fiquei puto, eu fui direto no Bolsonaro. Ou seja,
o Frota ele já começa o governo rompido com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro prometeu algo que não cumpriu depois. E você pega o do Mandetta, põe o do Mandetta na sequência, que tem tudo a ver com isso daí. Porque o Bolsonaro pedia tempo de televisão sem avisar ninguém. E nem passava o conteúdo do que era falado ali. E depois chamou o Nelson Teich, que ficou 2 dias como ministro, e agia de uma forma até pior, porque ainda o Mandetta era político, tinha algum capital. O Nelson Teich, coitado, foi um cara que caiu de paraquedas, acho que nem deve lembrar mais que foi ministro. Foi tão rápido. Foi foda. Ele participou daquela reunião, famosa reunião. Sim, né? Sim. Acho que foi ali que deu o start para ele sair fora. Foi sim, cara. Aquela reunião foi pérolas e mais pérolas, né? Sim. Foram regurgitadas ali por Paulo Guedes, por Bolsonaro e tudo mais, pelo Ricardo Salles. Aquela reunião foi incrível, cara. Terem filmado e divulgado, né? O negócio daquele. Não era só eu que falava para ele. Todos os ministros falavam para ele, o senhor está errado. Uhum. Não, porque se fala assim, bom, sou eu... Para ele, falavam que ele estava errado. Naquela reunião de ministros, uma vez ele fez requisitou horário de televisão sem comunicar ninguém, sem comunicar o ministro responsável pelo... De repente, estava todo mundo em casa, lá os outros ministros, a televisão, o presidente requisitou horário, sabe aquele, nesse exato momento, No dia seguinte tinha reunião de ministros. Todo mundo falou, como que você fala aquilo? Você está errado, você não sei o quê, você não devia ter feito isso, seu linguajar estava errado. Foi o dia que ele falou, uma pessoa com meu passado de atleta isso mesmo. É uma gripezinha. Patética. Aquela fala ele não falou para ninguém, ele combinou com o gabinete paralelo dele, que é o gabinete de internet. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E aí eu falava, cara, mas não é possível que ele não entendeu a gravidade do negócio, né? E a gente dependendo da China para poder pegar máscara, essas coisas, e ele chamava de vírus chinês. Mas quando você via essas coisas... Mas quando eu vi que ele falou, eu vou te tirar, eu falei, tudo bem, porque eu falei, enquanto eu ficar aqui, eu não vou pedir para sair, porque senão ele é tão desleal que ele vai falar depois, o cara estava aí e pediu, abandonou as pessoas. Eu falei, não, sou... O dia que ele falou que ele ia me tirar, eu falei, tudo bem, não mexe na equipe, cara. Só gente boa. Os caras que estão lá não tem lado político, todo mundo peso pesado com musculatura de saúde, né? Aí, foi uma conversa assim, como você está dizendo? Eu fui no dia seguinte, na posse do cara que me sucedeu do Teich, eu fui lá, passei o cargo, desejei boa sorte a ele. O Teich até hoje não sabe o que aconteceu. O Teich ficou 20 dias de lá. Ele não sabe o que aconteceu. Ele está perdido até agora. Fala, foi ministro? Como assim? É mesmo? Ele saiu correndo, igual aquele filme lá do Tom Hanks. Sabe o cara que sai correndo e não sabe para onde vai? Ele está até agora. Forrest Gump. Teve uma imagem dele que era muito boa. O dia o cara pergunta para ele: o Bolsonaro acabou de liberar a abertura de salão de cabeleireiro. Ele fez isso? Que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Falou agora. Decisão de quem é manicure, academia. Barbearia. Não, isso aí não é. Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Eu não. 2 dias ele pegou e foi embora. Eu acho que o negócio dele era contra salão de cabeleireiro. Ele não queria que funcionasse. Não, a pessoa não vai cortar o cabelo aqui não. E aí eu acho que a coisa. Aí quando ele faz uma intervenção militar. E os militares estão muito ávidos por carro. Né? O cara foi e botou só militar em todos os setores do Ministério da Saúde inteiro. De que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não... Que filho da puta esse Bolsonaro, cara. O cara passando por cima dos ministros, não tá nem aí. Os ministros não sabem o que tá acontecendo. Não sabe o que é atribuição. Não sabe o que é atribuição de ministro, o que é atribuição de secretário, o que é atribuição do presidente. Não tem liturgia nenhuma ao cargo. Não. Zero. Não.
Não, os caras não sabem, eles ficam sabendo na hora. Tipo, imagina o Mandetta vendo o Bolsonaro falando de histórico de atleta, vírus chinês em entrada 8h30 da noite, no intervalo do Jornal Nacional. Ele, mano, mas ele não falou comigo, ele não combinou com ninguém que ia falar de vírus chinês, histórico de atleta. Que porra é essa? Ele soltava as bravatas dele e quem acreditava que comprava-se, né? No caso do Frota, e nesse outro caso é a política de que ele centralizava tudo, né? Ele e o gabinete do ódio. É o Carluxo que mandava na no Brasil, né? Basicamente. Era isso. Não poderia comprar? Não. Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um AI. Publicamente foi postada. Nunca foi dada postagem. Em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. O anúncio do protocolo de intenção de compra da vacina foi feito ontem por Eduardo Pazuello, após reunião com governadores. Mais uma vez, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde. Já mandei cancelar, se ele assinou. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Só que não tem conhecimento, né, meu amigo? Mas o objetivo não era esse, de botar alguém sem conhecimento, que aí também não tem. Não colhe louro quando as coisas dão certo. Se as coisas dão errado também, poxa, mas o Pazuello tentou tanto. Olha pra ele, ele não parece um mocinho de filme do Adam Sandler, um gordinho aqui, qualquer. Sargento Garcia. Isso, Sargento Pincel do Didi, não parece? Pincel. É um pouco ele. Ali. Cara, que desgraça que foi esse governo, hein, Beto? A gente vai lembrando das coisas, os caras vão contando essas novidades aí, a gente vai vendo que aquele governo foi uma desgraça, velho. O Bolsonaro passava por cima dos ministros, desautorizava os ministros, tomava decisões sem avisar ninguém. Olha o nível que foi esse governo. Eu imagino o Nelson Teich, né, depois de passar por aquele momento em que ele descobre ao vivo o que acontecia dentro da sua própria pasta e como é que ele deve ter, cara, absorvido, né, essa experiência de 2 semanas, 3 semanas que ele ficou como ministro. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.